Eu sou o professor Gerson Luiz Martins, sou pesquisador e professor do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Brasil. Aqui no Congresso, eu e a minha aluna de mestrado, que já concluiu, já fez a defesa do curso de mestrado, aprovado com louvor, Adriana Queiroz, apresentamos um artigo, uma pesquisa decorrente da sua pesquisa de mestrado, orientada por mim, sobre a autoridade jornalística, a análise feita a partir das redes sociais, no caso o Facebook, em cibermeios jornalísticos de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Nesse artigo especificamente do jornal, do cibermeio jornalístico, do ciberjornal Campo Grande News. Este artigo apresenta a análise dos comentários dos leitores e coloca em questão, em discussão, em análise, em reflexão, a autoridade jornalística, do ponto de vista de que os leitores, os comentários desses leitores questionam essa autoridade. E até que ponto o jornalista tem essa autoridade. Esta análise é feita em cibermeios jornalísticos, nesse caso Campo Grande News, e por meio dos comentários feitos nas redes sociais, nesse caso o Facebook. Eu passo agora para vocês a mestra em comunicação, Adriana Queiroz, para falar exatamente como foi feita a pesquisa, a metodologia de trabalho, que se constituiu de análise de conteúdo, entre outros, e falar dos resultados dessa pesquisa. Muito obrigado, é uma satisfação estar presente por mais uma vez no Congresso Internacional de Ciberperiodismo e Web 2.0, e agradeço particularmente aos meus colegas de pesquisa e estudo, Ainara Larrondo, Coudo Meso, Simão, por essa oportunidade e de estar hablando con ustedes, y perdona que hable en portugués, pero que creo que todos entienden muy bien. Muchísimas gracias. Então passo agora para a Adriana fazer os seus comentários, a sua apresentação. Obrigada, professor Gerson. Bom, na análise que nós apresentamos, nós compreendemos o espaço de comentários como um espaço de conversação em rede, como um espaço de interatividade e também um espaço opinativo, onde o leitor pode expressar o seu ponto de vista sobre determinado assunto e também fazer críticas ao jornalismo. E isso causa impactos na reivindicação da autoridade jornalística. Esse conceito da autoridade jornalística, ele é trabalhado pelo Carson como o direito de ser ouvido, né? O direito do jornalista de criar conhecimento discursivo legítimo sobre os acontecimentos. E ele tem como base 4 elementos. O primeiro deles é a relação assimétrica com o público, essa posição de desigualdade na qual o jornalista tem acesso a fontes, a lugares que o público em geral não tem. E muitos dos acontecimentos são relatados por meio do testemunho jornalístico. Só que com as tecnologias digitais, essa base ela foi enfraquecida, porque a própria população hoje pode registrar e divulgar um acontecimento, um acidente, uma denúncia. O segundo elemento da autoridade jornalística é o controle sobre o conhecimento. Considerando a atividade jornalística, a gente não tem testes, conselhos profissionais ou até mesmo a obrigatoriedade do diploma aqui no Brasil. Esse é o outro elemento que enfraquece a reivindicação de autoridade jornalística. O terceiro elemento que compõe a autoridade jornalística é o discurso. O discurso informativo ele estabelece valores jornalísticos como a objetividade, a imparcialidade, o compromisso com a verdade, só que também sofreu impactos com as tecnologias digitais, porque as pessoas nas redes sociais, conforme nós identificamos na nossa análise,
muitas vezes elas questionam a aplicação desses valores, dessas promessas do discurso informativo. O quarto elemento é a maleabilidade. As críticas, essas críticas, elas são parte do processo de construção de autoridade, né? A autoridade, ela está sempre aberta à contestação e a mudanças. E se a gente entender o jornalismo como uma prática cultural, ele vai estar, sim, sempre sujeito a essas instabilidades e contradições. É importante também a gente destacar que durante a nossa análise, que foi o período eleitoral de 2018, os próprios candidatos à presidência do Brasil promoveram críticas e ataques aos jornalistas e à imprensa como um todo, e isso influencia a percepção do público. Outro elemento é que houve bastante disseminação de fake news durante esse período, e muitas dessas fake news, elas tinham um objetivo específico de questionar a credibilidade dos veículos jornalísticos e dos próprios jornalistas. Nossa análise, ela compreende 267 comentários e que foram retiradas da página do Facebook do ciberjornal Campo Grande News. Nós utilizamos a metodologia da análise de conteúdo e identificamos 4 categorias. A primeira é o apoio ou concordância, né? São aqueles comentários em que os leitores manifestam apoio ao veículo ou à imprensa como um todo, manifestam concordância com a abordagem da notícia. Essa categoria representa 3% da nossa amostra. Segunda categoria que nós identificamos foram as críticas, que representam 43% da nossa amostra. Essas críticas, elas compreendem aquelas manifestações em que o leitor questiona a credibilidade do veículo, a relevância da notícia, a imparcialidade do veículo, faz apontamento de erros, sejam erros gramaticais ou alguma informação equivocada. E também há manifestações em que o leitor questiona a atuação do jornalista, as técnicas jornalísticas, como o uso de determinada fonte, a forma como uma entrevista foi conduzida. A terceira categoria que nós identificamos foram os ataques, correspondem a 38% da nossa amostra. Nessas manifestações, a gente diferenciou elas das críticas porque são manifestações que buscam desacreditar o jornalismo como um todo, rejeitam totalmente a legitimidade das notícias. Então, são manifestações onde o leitor acusa o veículo de publicar fake news, de publicar mentiras, são manifestações onde ele acusa a imprensa de atuar a favor de determinado candidato, né? São também manifestações onde eles utilizam palavras ofensivas, não tem uma argumentação específica, eles simplesmente ofendem os veículos. E por fim, nós identificamos a categoria de referenciação, quando o leitor utiliza links ou cita alguma matéria. Ele se manifestou dessa forma tanto para defender algum argumento, né, apresentar algum ponto de vista e aí colocar o link de alguma notícia para defender aquele ponto de vista, ou então para contrapor a notícia publicada na página pelo ciberjornal Campo Grande News. Então, muitas vezes o leitor utilizou o link de outros veículos para contrapor aquela notícia. De um modo geral, a gente considera que a forma como o jornalismo vem se posicionando também precisa ser alterada diante do contexto digital. O próprio Carson fala da necessidade de basear a autoridade jornalística, a reivindicação de autoridade jornalística na interação e não na assimetria, né? Ou seja, não na desigualdade com o público, e sim na aproximação. Então, é preciso criar um contexto de diálogo com esse público, envolver mais, ouvir mais esse público, as necessidades desse público, romper com esse distanciamento, para que a gente consiga fortalecer esse processo de reivindicação de autoridade jornalística. E isso inclui também fazer com que a atividade jornalística seja mais transparente e mais participativa. Bom, isso é um pouco então da nossa pesquisa. Muito obrigada pela atenção de todos.